Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para quem gosta de cartola. Calma, calma, não é para quem gosta de cartola, é para quem gosta muito de cartola. No vídeo de hoje eu terei dois convidados que são mitos. A Luciana Ferreira, cartoleira do time Ferreira Lu, que é a terceira colocada na Liga Gazeta do Cartola na classificação geral do campeonato. Pois é, presença feminina na Gazeta do Cartola. E o Matheus, que é um estudioso do futebol, dos scouts, ele é do Futebol Competense. O Futebol Competense é quem fornece todas as parciais ao vivo do Cartola para a Gazeta, os confrontos em tempo real dos campeonatos, as parciais, enfim, um grande amigo e parceiro. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar o Cartola com base no time da Luciana. Ou seja, você que está assistindo o vídeo vai ver por que ela está pontuando bem, o que você pode fazer para pontuar bem também, onde você está acertando, onde você está errando. É isso mesmo, Matheus. Obrigado pela sua presença, agradeço tudo que você tem feito pela Gazeta e pelos cartoleiros e aproveitar para pedir para que você se apresente também. É isso aí, Michel. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 33 anos, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou analista de sistema, então por isso que eu gosto tanto de software, número, tudo mais. E estou muito feliz aí pelo convite para a gente aprender com a cartoleira Luciana, que está muito bem. Ela foi muito feliz nas escolhas dela durante essas 23 rodadas, então tem muita coisa interessante aqui, que por mais que a gente que goste muito de cartola, tenha as nossos palpites, nossas arriscadas aqui, eu tenho certeza que ela tem muito para contribuir com a gente aqui. Bacana! E agora vamos conhecer a Luciana Ferreira. Luciana, obrigado pela presença, por deixar a gente analisar o seu time. Meus parabéns pelo seu desempenho na Liga Gazeta do Cartola e vou pedir para que você também se apresente para a galera. Boa noite, Matheus e Michel. Primeiro, queria agradecer a oportunidade que a Gazeta está me dando. Então, meu nome é Luciana Ferreira, eu tenho 27 anos, sou corintiana, moro em Maringá, Paraná. E você é cartoleira faz quanto tempo? Com quem que você começou a jogar cartola? Então, Michel, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou jogando cartola, faz pouco tempo, mas eu sou uma cartoleira bem viciada, assim, então antes de todo jogo, eu analiso a rodada. Depois, então, eu conto para vocês conforme vocês forem me perguntando. Certo, e o namorado também joga, os amigos? O pessoal aqui da faculdade joga bastante, então a gente faz uma competição bastante acirrada. Matheus, estou mostrando na tela todo o relatório que você fez do time da Luciana e que em breve também estará disponível para todos os cartoleiros consultarem o time deles. Primeiro dado que a gente observa aqui, Matheus, é o histórico de pontuação e de patrimônio do time Ferreira Lu. O que a gente pode apontar aqui como destaque nesses dados? Interessante aqui, né, que ela já fez mais de 100 pontos, né? Ela fez isso aqui na 20ª rodada e ela fez até algumas pontuações ruins, porque a gente teve rodadas muito ruins esse ano, né? Teve rodadas muito zica, igual a anterior, a 23ª, que todo mundo esperava uma goleada muito grande do Galo em cima do Vasco e acabou tomando um gol no finalzinho. Então, tirando essas duas rodadas aqui, que é uma pontuação próxima de 20 pontos, todas as demais ela teve uma pontuação muito boa, né? Ela chegou a ter uma média de 58, quase 59 pontos. E o patrimônio também, né? Que ela vem muito consistente, ela vem com patrimônio bem bom desde das primeiras rodadas e atualmente está com 225 cartoleta. Ela não deve preocupar em preço de jogador para escalar o time dela hoje. Luciana, ele disse que apenas duas rodadas que você acabou pontuando mal. Essas duas rodadas é porque você também tentou SG colocando jogadores que eram favoritos de um time só na defesa? Foi azar mesmo? O que foi que aconteceu nessas rodadas que a pontuação para todo mundo acabou despencando e para você também? Então, Michel, dificilmente eu coloco jogadores de defesa. Mas essas rodadas ali é que deu muito azar. Eu coloquei jogadores do Atlético, que tomou um gol contra o Vasco. Então, foi rodadas que acho que não foi só para mim que foram ruins, mas
deu azar mesmo. E as rodadas que você fez mais de 100 pontos, como que é a comemoração? Mitou no ataque, mitou na defesa? Qual foi a sensação, Luciana? Então, Michel, geralmente, o que eu faço para escalar meu time? Eu entro nos sites dos Flamengo, Sport, Corinthians, para ver geralmente quais os jogadores que vão ser escalados, se tem alguma notícia, se não tem. Mas eu acho que muito é sorte, né, Michel? Bom, Matheus, o próximo gráfico que aparece aqui pra gente é a análise de clubes escolhidos. E aí a gente vê que o time que ela escolhe mais jogadores são do Atlético Mineiro, depois Santos, Grêmio, Palmeiras, Sport e Ponte Preta. E o engraçado é que ela é torcedora do Corinthians e o Corinthians é líder do campeonato. Ela poderia aproveitar isso um pouco mais a favor dela para melhorar ainda mais a pontuação? Interessante, né? Porque olhando para esse gráfico de clube escolhido aqui, de muitos cartoleiros a gente já consegue entender para qual time que ele torce, né? Mas olhando só para esse gráfico aqui, a gente não tem a mínima noção, porque ela apostou bastante no Atlético, que está fazendo uma ótima pontuação, mas é concorrente do time dela aqui, então ela deve às vezes até torcer para alguém perder alguns gols. Você vê o Santos em segundo e o Palmeiras em quarto. Então, assim, olhando assim, não dá nem para saber qual time que você torce e qual que é o motivo disso aqui, de você conseguir não ser tão clubista, mesmo com o seu time indo bem, onde tem várias oportunidades aí de escolher um Jadson, escolher o Felipe, que é um zagueiro que sempre vai bem também. Então, Matheus, eu evito apostar no Corinthians mesmo, porque eu fico muito brava vendo jogos. Então, geralmente eu aposto em times que eu acho que vai se dar melhor. E para não ficar brava mesmo com o meu time, então eu acabei evitando apostar no Corinthians, mesmo quando eu imagino que ele faça uma boa pontuação. Mas também não escala jogadores que vão atuar contra o Corinthians? Olha, dificilmente eu escalo jogadores que vão atuar contra. Mas quando eu acho que vai ganhar, eu aposto sim, não tem esse negócio não, Michel. Bacana. Inclusive, a Gazeta do Cartola já entrevistou o primeiro colocado da Liga da Gazeta, que é o Lucas SCCP. Ele é corintiano e ele assumiu que escala muitos jogadores do Corinthians. Então aqui fica uma dica para você ainda melhorar sua pontuação aproveitando a boa fase do Corinthians, hein? Bom, o lado positivo é que ela ainda não escalou os jogadores do Joinville, porém do Vasco já chegou a escalar. E é bom estar evitando esses times que estão na zona de rebaixamento. É isso mesmo, Matheus? Ela até escalou aqui de diversos times, escalou poucos ali do Avaí, do Curitiba. O único time que ela nunca foi o Joinville. E aí é interessante até perguntar isso para a Luciana, como é que é a sequência de raciocínio dela para montar seu time, se ela escolhe primeiro pelos times mais fortes, ou escolhe os adversários mais fracos e finalmente os jogadores. Então, Matheus, primeiro eu escolho os clubes. Geralmente eu coloco os clubes que estão nas primeiras colocações, e daí eu analiso os confrontos, né? Eu vejo com quem que eles vão jogar e daí eu vou por jogador. Eu coloco lá na média dos jogadores, analiso as estatísticas lá de cada jogador, vejo quantos gols fizeram já, enfim. Aí eu vou, mas geralmente eu coloco primeiro por clubes e depois eu vou para os confrontos finais. Bom, você não deve saber, Luciana, mas por média de jogadores escalados e de pontos ganhos, me parece, o Matheus vai poder falar mais sobre isso, que quando você escalou jogadores da Chapecoense, foi que você se deu bem. É isso mesmo, Matheus? Isso mesmo, Michel. Ela escalou jogadores da Chapecoense como o clube em 11 oportunidades. E ela conseguiu uma média de 6,69 pontos. O segundo clube que deu mais pontuação em média foi o Santos, que escalou 29 vezes e deu 6,17. O próprio Atlético Mineiro, que é o time que ela mais escalou, foi 31 vezes, só vem em terceiro na pontuação média. Em compensação, Luciana, você está tendo azar quando você escala jogadores do Goiás, do Sport, do Atlético Paranaense e do Avaí.
Você sabia disso? Vai de alguma forma tentar estudar melhor esses dados para ir melhor agora no restante do Cartola? Então, Michel, não sabia não. Vou começar a me atentar mais em relação a isso. Também, uma porque eu escalo com maior quantidade, né? Eu escalo muito mais jogadores do Atlético Mineiro do que eu escalei já jogadores do Chapecó. Mas todas as vezes que eu escalei jogadores do Chapecó, eles nunca fizeram negativo. E você lembra quais foram esses jogadores? Então, alguns sim, Michel. Eu lembro que o Apodi, eu escalei, e quando eu escalei, ele nunca fez negativo nas rodadas na qual eu escalei. O Bruno Rangel, o Camilo eu já escalei também algumas vezes, ele não negativou nas vezes que eu escalei. Mas como eu lhe falei, eu escalei poucas vezes eles. Mas quando eu escalei, eles não fizeram negativo. Já o Atlético Mineiro não, né? Eu escalo muito mais jogadores do Atlético, mas a possibilidade, muito mais vezes eles fizeram negativo. Bom, chegamos agora na parte de análise de clubes adversários. E aí, Matheus, que conclusão que a gente chega a respeito do time dela? É interessante que você coloca aqui os clubes que são mais apostados, são todos ali que estão na zona de baixo da tabela, né? Então, aqui também não tem nenhum clubismo, assim, ela não ficou hora nenhuma torcendo para o São Paulo ou o Palmeiras se dar mal, são sempre clubes realmente que têm dado boas pontuações para o adversário. A única coisa que você percebe ainda assim, também não acho que é clubismo, nesse ano ela não escalou nenhuma vez como adversário o Atlético Mineiro ou Corinthians. Como é que é isso daí, Luciano? Como é que é o raciocínio para escolher os adversários? Então, geralmente eu escolho confrontos de times que vão jogar contra o Z4. Então, geralmente, jogadores que vão jogar contra o Joinville, que vão jogar contra o Vasco. Então, geralmente, eu opto por esses times assim. Bacana. Bom, e a gente vê no gráfico a seguir pontuação total por adversário. O que significa isso, Matheus? Legal, a gente vê aqui que, por exemplo, ela apostou o mesmo tanto de vezes no Vasco e no Joinville, na verdade contra o Vasco e contra o Joinville, e apostar bem contra os times gaúchos aqui, né? Ela apostou 3 vezes contra o Internacional e conseguiu ter uma média de 10,83. Como é que é isso daí, Luciana? Você estava pensando isso daqui na época que o Inter estava na Libertadores, ou como é que você identificou tão bem essas oportunidades? Foi isso mesmo, Matheus. Foi mais ou menos isso a pontuação que eu fiz em cima do Inter. Foi quando o Inter ainda estava lá jogando a Libertadores, então algumas rodadas eu apostei em confrontos contra o Inter. Foi onde eu consegui uma pontuação boa. Bacana, vamos agora então falar dos jogadores especificamente e não mais dos times. Matheus, quando a gente vê aqui as pontuações que ela se deu bem, Egídio, Ricardo Oliveira, Luan do Grêmio, o Eric, ela pegou praticamente todos os jogadores que imitaram nas rodadas. Isso é muito bom também, né? Então é interessante, Michel, porque ela conseguiu 4 vezes escolher o melhor da rodada. Então, em 23 rodadas, ela conseguiu escolher o melhor 4 vezes, e entre o segundo e o quinto melhor colocado, ela conseguiu fazer isso 6 vezes. E olhando as positivas, ela conseguiu várias aí pontuações acima de 15, né? Aqui a gente tem os 10 melhores dela, todos fizeram mais do que 15 pontos. E olhando os piores, é interessante que o segundo pior é o Ricardo Oliveira e o segundo melhor é o Ricardo Oliveira. Você tem aqueles jogadores que você coloca na lista do nunca mais. Então tem sim, Matheus. O Diego Souza é um que eu vou evitar escalar. Eu acho que os jogadores que eu tive maior pontuação aqui foi um pouco de sorte mesmo, como aconteceu do Luan. O Luan, na pontuação que ele fez, a maior pontuação ali, que ele fez 20,30, eu escalei ele no último tempo, assim, lá eu mudei e coloquei o Luan. O Eric aconteceu a mesma coisa. E em relação aos que negativaram aqui embaixo, como o Paulo Vitor, o Ricardo Oliveira, aí foi na época que ele estava perdendo os pênaltis, nem lembro em que confronto que foi. Mas tem jogadores como o Diego Souza que eu prometi que não vou mais escalar. Vamos continuar aqui. Quais os outros dados que você acha interessante a gente passar para a Luciana e para os demais cartoleiros, Matheus? Legal aqui passar pelas pontuações dos jogadores, a gente vai ter até por posição, que vai ser legal para a gente ver como é que ela escolhe.
O jogador que deu mais pontuação para ela, os dois que deram mais pontuação em quantidade geral, foi o Prato e o Leonardo Silva, ambos do Atlético Mineiro. A gente vê que ela conseguiu, com uma única escalação, acertar muito bem o Gabriel dos Santos, o Gabigol, né, o Dudu do Palmeiras, o Danilo da Chapecoense. E ela falou que o Luan teve sorte um pouco, porque ela já conseguiu escalar 4 vezes o Luan e já tem uma média de 9,12. Então ela está acertando muito bem os confrontos que o Luan vai bem. Como é que é isso daí, Luciana? Na hora de escolher um jogador, você pensa naquele confronto, se é um confronto que vai dar mais ponto para um cara velocista que dribla bem, ou do cobrador de pênalti. Você leva tudo isso em consideração também para pensar no seu time? Levo, Matheus. Geralmente eu olho o confronto, principalmente eu olho o confronto. Se é um confronto com um time que é um pouco mais fácil, mais tranquilo, e eu busco também escalar os jogadores que bate pênalti, bate falta, como o Jadson, Ricardo Oliveira. E para defesa, você procura jogadores com roubadas de bola ou pensando em SG? Geralmente eu procuro pensando em SG, ô Michel, mas eu tô dando azar. E no meio de campo, volantes ou meia atacantes? Ou dá para fazer uma mescla? Olha, Michel, eu tento fazer uma mescla dos dois, mas eu opto ainda por meio atacante. Procuro para meio atacante, que eu acho eu consegui mais pontuações com meio atacante fazendo gols do que com roubada de bola. Pelo que a gente vê aqui, Matheus, ela teve muitas escalações aqui do Lucas Lima, que joga no meio-campo, do Juliano, do Diego Souza e o Otávio é o único que entra como roubador de bola nessa lista. É uma tendência esse ano ter o Otávio nos times, Matheus? Olha, Michel, isso aí é até difícil da gente saber. Eu posso até pegar uma média aqui de como é que o pessoal aposta. Quando a gente olha rodada a rodada, o Otávio era um cara que vinha sendo sempre muito apostado pelos cartoleiros, mas acho que a maioria prefere do jeito da Luciana mesmo, tentar o cara que vai dar aquela assistência, fazer o gol. Então, ela está com muita coerência aí as apostas delas e o histórico dela no ano aqui. E o que a gente pode ver com relação ao seguinte dado: jogadores que atuam como mandantes e jogadores que atuam como visitantes. Isso também influencia na pontuação? De que forma que a Luciana vem lidando com isso? Olha, depois eu posso passar também alguns dados disso daqui, que é interessante a gente saber qual time que está fazendo mais pontuação, se faz mais pontuação quem joga em casa ou joga fora, mas é mais comum a gente achar um SG com o time que está jogando em casa, é mais comum também ele ter uma maior pontuação, ou as goleadas maiores acontecerem quando o time está em casa, né? A gente pegando a goleada recente do Internacional contra o Vasco, o Inter estava jogando em casa. Normalmente não é uma regra, mas a gente pegar isso daí na média acontece assim, talvez até por isso que a Luciana prioriza. E aí, Luciana, como é que é isso para você? Porque a gente viu que você colocou o Prato e o Leonardo Silva sempre fora de casa também, não só dentro de casa, mas também fora. Você prioriza o mandante ou tem alguns visitantes que você sabe que aquele é mais carrasco e aquele ali você aposta um pouquinho mais? Eu geralmente opto por jogadores que jogam em casa. Quando tem jogadores do Atlético Mineiro, por exemplo, que vão jogar fora de casa, aí eu não tenho medo de colocar esses jogadores, não. Eu arrisco sim. Como vocês podem ver, o Prato, o Leonardo Silva, eu coloquei eles até quando eles não eram mandantes. E goleiro, tua preferência total é pelo Marcelo Lomba da Ponte Preta e depois seguido de Renan, Danilo Fernandes, Thiago do Grêmio e Rogério Ceni. Como que se explica essas escolhas no gol? Acho que o Marcelo Lomba, eu acho que é total, né, Michel? Acho que não sou só eu. É eu e imagino aí, o Matheus pode nos falar com mais clareza, mas imagino que seja eu e mais uns 40%. E o Renan, eu gosto do Renan desde o ano passado já. Eu pontuei muitas vezes com ele no ano passado, então é um goleiro que eu gosto de escalar. E às vezes que eu escalei, eu me dei bem com ele, o Michel. Matheus, posição por posição, quais são as posições que a Luciana tem se dado bem e quais que ela tem se dado mal? A posição do ataque é o que deu mais pontuação para ela em média.
ela soube escolher quem está fazendo gol, quem está fazendo assistência. Uma informação que talvez seja nova para ela é que o lateral é a posição que deu mais pontuação em média, em segundo lugar. Ela chegou a jogar no esquema 3-4-3, variando do 4-3-3 que ela sempre variou. E quando ela fez isso, ela acabou priorizando a pontuação que deu menos, a posição que deu menos pontuação para ela, que foi o meio de campo. E aí, como ela sabe escolher muito bem o confronto também, né? O técnico é a quarta posição que deu mais pontuação para ela, até mais que o goleiro. Como é que é isso daí, Luciana? Teve alguma surpresa para você nisso daqui? Não sabia disso, não. Dificilmente eu mudo o meu esquema, mas eu não sabia disso, não. Isso é novidade para mim. Eu vou começar a analisar e ver, quem sabe não mudar mais, porque deu azar mesmo. E com relação ao técnico, pontuar até mais que o goleiro? Então, o goleiro é muito zica, né, Michel? Às vezes dá sorte, mas ultimamente eu não estou dando muita sorte com o goleiro, não. E o técnico, às vezes teve umas pontuações ali que eu escalei o Doriva e o Levir Coupe, se eu não me engano. Não, o Vinícius Eutrópico da Chapecoense, que me deram umas boas pontuações. Você sempre priorizou o esquema 4-3-3, né? Só em 2 oportunidades você foi no 3-4-3 e você conseguiu uma média de 60 pontos no 4-3-3. Quando é que você inverte para jogar nessas posições em laterais? É quando você não acha ou quando você quer colocar 3 zagueiros? E a outra pergunta é, você fica procurando jogadores que estão com posições no Cartola diferente da posição em campo? Como exemplo, o Zé Roberto, né, do Palmeiras. Ele está como lateral e em diversos momentos ele faz uma função de volante, atacante, meia. Como é que é isso aí para você? Então, geralmente é quando eu acho que as opções de meio campo são melhores que as de lateral. Ou, em alguns casos também, fiz times que sairiam com SG. Então, eu optei pelo meio. Mas eu não sabia de que tinha sido a minha pior pontuação, não. E em relação a jogadores que jogam, que estão numa posição e acabam jogando em outra, eu acabo não ligando muito para isso, não, hein, Michel? Cartoleiros e cartoleiras, esta foi a análise que a gente fez com o time da Luciana. Matheus, mais alguma consideração final que você gostaria de fazer? Não, Michel, eu queria só agradecer mesmo a disponibilidade de tempo aí da Luciana, ela compartilhar, parabenizar aí, porque imagino que tem um monte de marmanjo aí com inveja do conhecimento dela de futebol e falar que eu vou estar acompanhando o vídeo da próxima rodada aí para aprender um pouquinho mais com ela. E, Matheus, para os cartoleiros que também quiserem ter esses dados a respeito do time deles, o que deve fazer? Os scouts que já estão disponíveis aí no site da Gazeta, já tem um link lá, se você procurar por um time, ou se você estiver vendo as parciais de um time no detalhe, tem um link em azul, análise histórica. É a mesma análise que está disponível aí que a gente fez com a Luciana. Bacana, Luciana. Vou pedir para que você se despeça do Matheus e que depois ainda dê uma palavrinha comigo. Obrigado, Matheus. Tirou umas dúvidas aí, fiquei surpresa com alguns dados aí que eu nem tinha conhecimento e vou começar a utilizar isso daí para as próximas rodadas. Matheus, de você eu me despeço, agradecendo mais uma vez pela parceria da Gazeta do Cartola com Futebol Competência e dizendo que eu te considero como padrinho da Gazeta do Cartola e de todos os campeonatos que a gente faz, Matheus. Obrigado. Oportunidade e você que me ajuda a crescer muita coisa aqui também. Então, teve um monte de funcionalidades que a gente foi melhorando por causa das suas dicas. Então, muito obrigado, continua contando comigo. Luciana, de você eu me despeço, agradecendo a sua participação e vou pedir para que você faça a chamada de qual vídeo de dicas que você vai participar com a gente e escalar o time Mitos da Gazeta. Então, Michel, obrigado pela oportunidade. Vamos ver se vamos dar sorte aí pro pessoal. Então, na próxima rodada do dia 16, estarei com vocês escalando o time Mitos da Gazeta. Então, cartoleiros, não percam a Luciana dando as dicas da 26ª rodada. Obrigado, Luciana. Tudo de bom. Valeu, Michel. Até mais.